Você já parou para pensar na força invisível que move o mundo? Não estou falando da gravidade ou do magnetismo, mas de algo muito mais profundo. Uma energia que, segundo uma das narrativas mais antigas da humanidade, esteve presente antes mesmo que houvesse luz. Muitas pessoas já ouviram o termo Espírito Santo, mas ele pode parecer abstrato, distante, talvez até um pouco intimidador. O que ele realmente significa? De onde veio essa ideia? Se você tem essa curiosidade e quer entender a essência dessa força poderosa, a resposta não está em um complexo tratado de teologia, mas na primeira página da Bíblia. Para começar essa jornada, precisamos voltar no tempo, para um momento antes do próprio tempo como o conhecemos. Imagine um cenário de pura potencialidade. A Bíblia o descreve como sombrio, sem forma, um caos aquoso e silencioso. É um quadro de desordem primordial, e é exatamente aí, nesse vazio expectante, que encontramos a primeira menção. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pense nessa imagem por um segundo. Não é uma presença estática, mas ativa. Pairar sugere movimento, prontidão, a iminência de uma ação transformadora. O Espírito está ali, como um maestro diante de uma orquestra silenciosa, pronto para trazer ordem, vida, cor e beleza à existência. Mas afinal, o que é exatamente esse Espírito de Deus? Para os autores bíblicos, o Espírito é a forma de falar sobre a presença pessoal e ativa de Deus no mundo. A palavra original em hebraico é ruach. E para pronunciá-la corretamente, você quase precisa limpar a garganta no final. Ruach. Essa palavra é fascinante porque ela não tem uma única tradução. Ruach pode se referir a várias coisas que, à primeira vista, parecem diferentes, mas todas compartilham um elemento em comum: a energia invisível. Pense no vento. Você não pode vê-lo, mas pode sentir sua força. Você vê as nuvens se movendo no céu, as folhas das árvores dançando freneticamente. Essa força invisível e poderosa que gera movimento, em hebraico, é ruach. Agora, faça uma pausa e respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões, a energia que ele traz para o seu corpo, a vitalidade que sustenta sua vida a cada segundo. Esse sopro, essa respiração que o mantém vivo, também pode ser chamado de ruach. O vento e a respiração são as metáforas perfeitas. Assim como eles, o Espírito de Deus é invisível, mas imensamente poderoso. E, assim como a respiração sustenta a vida física, o ruach de Deus é a força que sustenta toda a criação, toda a vida no universo. Conforme avançamos pela história da Bíblia, vemos esse ruach de Deus não apenas sustentando o mundo, mas também capacitando pessoas comuns para realizar tarefas extraordinárias. A primeira pessoa a ser explicitamente descrita dessa forma é José. O Espírito de Deus o preenche com uma habilidade única: a capacidade de entender e interpretar sonhos, de enxergar padrões e significados onde outros viam apenas confusão. Essa sabedoria divina o guiou de uma prisão para o governo do Egito. Depois, encontramos um artista chamado Bezalel, que foi encarregado de construir e decorar o tabernáculo, o lugar de adoração de Israel. O texto diz que Deus o encheu com o seu espírito, concedendo-lhe sabedoria, habilidade e uma criatividade genial para trabalhar com ouro, prata, bronze e madeira. Isso nos mostra algo incrível. O Espírito de Deus não atua apenas em contextos religiosos, mas também na arte, na beleza e na criatividade humana. E, claro, temos o grupo mais conhecido por essa conexão divina: os profetas. O ruach de Deus lhes dava uma perspectiva única. Eles eram capacitados para enxergar a história humana não do ponto de vista dos reis ou dos impérios, mas do ponto de vista de Deus. E o que eles viram foi um problema sério. Eles perceberam que o mesmo ruach que trouxe ordem e beleza ao caos da criação estava sendo confrontado por um novo tipo de desordem. A humanidade, através de suas escolhas, egoísmo e injustiça, havia liberado o caos de volta ao mundo bom que Deus criou.
Mas os profetas não anunciaram apenas o problema. Eles também proclamaram a solução. Eles previram um dia em que o Espírito de Deus viria novamente como em Gênesis, mas, desta vez, sua missão seria ainda mais íntima: transformar o coração humano por dentro, capacitando as pessoas a amarem a Deus e uns aos outros de uma forma genuína e radical. Alguns séculos se passam, e então somos apresentados a Jesus. No início de sua missão, uma cena icônica acontece. Enquanto ele é batizado nas águas do Rio Jordão, o céu se abre e o Espírito de Deus desce e repousa sobre ele, visivelmente como uma pomba. Essa imagem poderosa nos mostra que o Espírito agora está capacitando uma pessoa específica para iniciar a prometida nova criação. E nós vemos isso acontecer em seu ministério, quando Jesus cura os doentes, perdoa os pecados e acolhe os marginalizados. Ele está, na prática, criando vida onde havia morte, ordem onde havia caos, esperança onde havia desespero. Ele é a obra do Espírito em carne e osso. Contudo, os líderes religiosos da época se opuseram a essa nova criação e, por fim, condenaram Jesus à morte. Mas a história não termina aí. O Espírito de Deus ainda estava atuando. Os discípulos que o viram ressuscitar dos mortos afirmaram com toda a convicção que foi o poder do Ruach de Deus que o levantou do túmulo, vencendo a morte. A ressurreição de Jesus é o marco zero da nova criação, a prova de que o poder do Espírito é maior do que qualquer caos que a humanidade possa criar. E essa nova criação continua. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus seguidores mais próximos e, em um ato de profundo simbolismo, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Com esse sopro, a mesma força que deu vida ao primeiro ser humano agora estava sendo infundida em seus discípulos, transformando-os. Pouco tempo depois, o Espírito veio com poder sobre todos eles, capacitando-os a não serem mais apenas espectadores, mas participantes ativos dessa nova criação, compartilhando as boas novas e aprendendo a viver pela energia e influência do Espírito de Deus. Então, o que isso significa para nós, hoje? Significa que a história do Espírito não é uma relíquia do passado. Ainda hoje, o Espírito de Deus continua a pairar em lugares sombrios, nos cantos caóticos de nossas vidas e do nosso mundo. Ele continua guiando pessoas a Jesus, transformando corações e nos capacitando para a tarefa mais difícil e mais bela de todas: amar a Deus e amar ao próximo. A esperança cristã é que, um dia, o Espírito finalmente completará a obra que começou sobre as águas escuras no início dos tempos. A história da Bíblia termina com essa visão: uma nova humanidade vivendo em um novo mundo completamente permeado pelo amor de Deus e pelo seu Espírito de vida. Se essa jornada pelo significado profundo do Espírito de Deus tocou você de alguma forma e trouxe uma nova perspectiva, mostre seu apoio deixando o seu like neste vídeo. Se você quer continuar explorando temas como este, que nos conectam com as maiores questões da vida, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. E que tal continuar essa reflexão? Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela, que preparamos especialmente para você. Um grande abraço e até a próxima.